Olá, terceiro ano, vamos aqui para uma videoaula sobre classificações das cadeias, certo? Das cadeias carbônicas. Entre elas, vamos falar sobre a cadeia aberta, acíclica, e depois a cadeia fechada ou cíclica, tá bom? Cadeia aberta é uma cadeia que possui pelo menos duas extremidades nas suas pontas. A cadeia aberta ela pode ser classificada entre normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea. A diferença entre uma cadeia normal e ramificada é quando a normal é porque a normal ela não tem nenhum carbono pendurado, certo? A cadeia normal ela é uma cadeia no qual ela só tem carbonos, certo? Podemos ver aqui uma cadeia normal, onde ela só tem carbonos, sem nenhum carbono pendurado. Essa cadeia, ela também pode ser com uma ligação dupla, outra ligação dupla, certo? Mas não deixa de ser uma cadeia normal. Vou fazer agora uma cadeia ramificada de 5 carbonos, tá certo? Observa aqui, ó, carbono, e um carbono aqui, tá ok? Essa cadeia ramificada, a diferença, se vocês observarem aqui, ó, ela tem esse carbono aqui pendurado, tá bom? E a cadeia normal, ela é uma cadeia sem nenhum carbono pendurado. Podemos também identificar uma cadeia normal dessa seguinte maneira. Temos uma cadeia aqui, certo? No qual ele tem um oxigênio, ou poderia ser qualquer outro elemento, não é obrigado a ser oxigênio. Lembrando para vocês que uma cadeia carbônica, ela pode ser uma cadeia linear, e ramificada também pode ser na estrutura de linha, certo? Poderíamos dizer o seguinte, ó, como ficaria essa cadeia na estrutura de linha sendo ramificada, tá bom? Então, eu poderia dizer aqui, ó, a cadeia carbônica principal e essa daqui, a cadeia, a ramificação, desculpa, a cadeia não, a ramificação, tá bom? Como eu poderia, alguém pode estar perguntando, professor, mas como é que eu sei qual é a cadeia principal? Na realidade, você vai contar, certo? A quantidade que tiver mais carbonos é a principal. Nessa cadeia ramificada aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, ok? Poderemos dizer que essa é a ramificação ou essa, mas aí temos que tirar essa dúvida. E contar novamente, ó, 1, 2, 3, 4. Qual a cadeia que está praticamente uma linha reta, linear? Podemos dizer que essa é a cadeia principal e essa é a ramificação. Do mesmo jeito, um carbono, 2, 3, 4, 5. Vamos contar essa outra. Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cadeia principal, essa daqui, ó. E aqui é a minha ramificação, ok? Gente, eu quero mostrar para vocês que pode acontecer algumas dúvidas da seguinte maneira. Se por um acaso eu pendurar aqui qualquer outro elemento que não seja o carbono, vou colocar esse hidroxila aqui, por exemplo, e vocês observarem essa cadeia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa cadeia principal aqui, mesmo com esse oxigênio ligado, tá bom? Mas ela continua sendo uma cadeia normal, porque essa ramificação aqui, ó, não é um carbono, tá bom? Então a sua cadeia principal não tem uma ramificação de carbono pendurada, tá certo? Do mesmo jeito eu poderia colocar aqui, ó, um bromo ligado nessa cadeia aqui. Se vocês observarem, ela não tem nenhum carbono pendurado, tá bom? Vamos agora falar sobre o tipo de saturada ou insaturada de uma cadeia aberta ou acíclica, certo? Qual é essa diferença? Podemos dizer que uma cadeia saturada é quando ela só tem ligações, certo? Vou fazer até assim, ó, ligações simples. E quando ela é insaturada é quando ela tem ligações dupla ou tripla. Ou tripla, certo? Ligações duplas ou tripla. Por exemplo, nessa cadeia saturada aqui que eu vou colocar para vocês, certo? Uma ligação, duas,
3. Ó. Se vocês observarem, é apenas ligação simples, tá bom? Ligação simples, ela é um tracinho. Ligação dupla ou tripla, ela é 2 tracinhos para dupla e 3 tracinhos para ligação tripla, tá ok? Por que eu estou dizendo o seguinte, ó? Observe que essa ligação, ela só pode acontecer para ser saturada entre 2 carbonos, tá certo? Nessa outra cadeia aqui, ó, nós temos um carbono, uma ligação dupla, outro carbono e uma ligação simples e ligado entre carbonos, tá bom? Poderia vir uma ligação dupla, certo? Dessa maneira numa cadeia linear, no qual essa ligação dupla estaria com o oxigênio. Então eu poderia dizer que essa cadeia, ela é uma cadeia saturada, ou, aliás, uma cadeia insaturada. Professor, o senhor disse que ela, para ser uma cadeia insaturada, ela tem que ter uma ligação dupla e uma ligação tripla. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Porém, vocês têm que observar que eu tenho os carbonos aqui, ó, mas essa ligação dupla está entre o carbono e o oxigênio, e não o carbono e carbono. Observando nessa cadeia que eu vou fazer para vocês agora, certo? Uma cadeia linear. E eu, por um acaso, eu colocar uma ligação dupla aqui com oxigênio e uma ligação tripla com nitrogênio. Será que essa cadeia a gente pode classificar ela como insaturada? Não, por quê? Porque ela aqui está fazendo uma ligação dupla entre um carbono e um oxigênio. E aqui ela está fazendo uma ligação tripla entre um carbono e um nitrogênio. Para que ela seja uma ligação insaturada, ela teria que ter uma ligação dupla entre carbono e carbono, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, bem rapidinho. Eu posso dizer que ela é uma ligação insaturada? Não, para que ela fosse insaturada, teria que ter uma ligação entre carbono, ligação dupla ou tripla entre carbonos, ó, carbono e carbono. Aqui é carbono e oxigênio, tá certo? Presta bem atenção nisso aí. E a classificação aberta, homogênea ou heterogênea, é simples. É só você observar se a cadeia tem um elemento que não seja um carbono, tá certo? Se ela tiver todos os seus elementos, tá bom, ligada apenas com carbono, ela é uma cadeia homogênea. Se ela tiver um elemento que não seja carbono, ela vai ser uma cadeia heterogênea. Esse elemento que está entre os carbonos é considerado, é chamado heteroátomo. Ou seja, esse elemento aqui, ele transforma, transforma entre aspas automaticamente essa cadeia em uma cadeia heterogênea. Cadeia aberta acíclica saturada heterogênea. Tá bom? Professor, por que o senhor está dizendo isso? Porque na classificação, quando a gente se eu pedir um exercício, classifique as cadeias de acordo com o que a gente está aprendendo hoje, tá certo? Então você vai observar uma cadeia, eu coloco essa cadeia aqui e vou observar, por exemplo, se ela é uma cadeia normal, ok. Ela é uma cadeia ramificada? Não. Ela é uma cadeia saturada? Sim. Ela é uma cadeia insaturada? Não. Homogênea, essa cadeia aqui? Não. Por quê? Porque ela tem esse heteroátomo, tá certo? Isso é uma classificação entre as cadeias carbônicas. Vale a pena eu mostrar para vocês, eu demonstrar para vocês um exemplo para que vocês não errem, certo? Não cometam erro. Quando, por exemplo, eu tiver uma cadeia, certo? Eu perguntar se essa cadeia é uma cadeia homogênea, no qual ela está ligado com algum outro heteroátomo. Dessa maneira, com a ligação dupla aqui com o oxigênio, com uma ligação simples entre uma hidroxila, com uma ligação entre uma NH2. Aí eu faço a pergunta, essa cadeia, estou colocando aqui, mas vamos supor, essa cadeia, ela é uma cadeia homogênea? Aí você vai observar e vai dizer, professor, o senhor falou que para ser homogênea ela não pode ter nenhum elemento entre os carbonos.
Aí o que é que acontece? Esse oxigênio aqui, ele está entre o carbono, entre dois carbonos? Não. Essa NH2 aqui, ele está entre o carbono? Não, ele está ramificando com o carbono. E esse hidroxila aqui, ele está entre o carbono? Também não. E esse iodo? Também não. Então, essa minha cadeia aqui, ó, pode ser considerada uma cadeia homogênea, tá bom?